Em 1979, anistia era sinônimo de liberdade. Hoje, para muita gente, é sinônimo de impunidade. Como pode a mesma palavra, que era o grito de quem lutava pela democracia, virar a defesa de quem a atacou? A resposta, olha, está na história de uma lei. Uma lei que nasceu para perdoar, mas que na prática impede o Brasil de esquecer. Sem anistia, pois esse grito tomou conta do Brasil depois dos ataques de 8 de janeiro de 2023. E aí acontece uma coisa muito curiosa. Uma palavra que por décadas foi uma bandeira da esquerda, sabe, pela volta da democracia, de repente ela vira o principal slogan contra quem atacou justamente essa democracia. A pergunta que fica é por que essa palavra mexe tanto com a gente? Por que ela provoca uma reação tão forte? A chave para entender isso está na origem da palavra. Anistia vem no lado grego amnestia, que é a mesma raiz de amnésia. A ideia principal é essa mesmo, esquecimento. Não é só perdoar a pena, não. É muito mais. É apagar o crime dos registros, legalmente, como se ele nunca tivesse acontecido. É um jeito de impor o silêncio para sempre sobre algo. E aqui, gente, tem um ponto que é crucial. A anistia é bem mais poderosa que um perdão do presidente. Pensa assim, o indulto e a graça, que são atos do presidente, eles perdoam a pena, mas a pessoa continua condenada, sabe? A anistia é diferente. Ela é uma lei do Congresso, ela não mexe na pena, ela mexe no fato. Ela apaga o crime da história. E é isso que faz dela uma ferramenta política tão potente. Para sentir o peso dessa palavra, a gente precisa voltar no tempo. Vamos lá para os anos 70, em plena ditadura militar. Naquela época, uma campanha popular gigantesca tomou o país. Tinha artista, intelectual, a sociedade civil toda junta. E a exigência era uma só, bem clara: anistia ampla, geral e irrestrita. O que eles queriam? Libertar os presos políticos e trazer de volta para casa os exilados que lutavam contra o regime. Só que aí vem a grande virada dessa história. A lei que finalmente saiu em 1979 não era bem o que o povo pedia. Sim, ela permitiu que muitos exilados voltassem, isso é verdade. Mas de um jeito bem calculado, ela deixou de fora os condenados por crimes de sangue, o que atingia em cheio a esquerda armada. E aqui está o pulo do gato. Usando uma brecha, uma definição bem vaga de crimes conexos, a lei também anistiou os agentes do Estado, aqueles que torturaram, sequestraram, mataram. Na prática, o que aconteceu foi uma autoanistia, o regime perdoando a si mesmo. E a consequência disso, no longo prazo, foi a criação de um sistema que a gente pode chamar de verdade sem justiça. O Brasil até criou mecanismos para investigar os horrores da ditadura, como a Comissão Nacional da Verdade. Ela chegou a apontar o nome de 377 agentes do Estado como responsáveis por violações gravíssimas, mas, por causa da Lei de 79, nenhum deles pôde ser levado a um tribunal. A verdade foi dita, mas a justiça nunca chegou. E essa barreira, essa impunidade, foi confirmada em 2010 pelo Supremo Tribunal Federal, o STF. Num julgamento muito importante, a maioria dos ministros entendeu que a lei era válida. O argumento? Que ela foi um tipo de acordo político essencial para a transição democrática. Para eles foi um pacto, sabe, de reciprocidade, que teria pacificado o país e sido aceito pela Constituição de 88. Mas olha só que reviravolta. 7 meses depois, veio uma decisão que ia na direção totalmente contrária. Foi no caso Gomes Lund, sobre a guerrilha do Araguaia. A Corte Interamericana de Direitos Humanos, um tribunal que o Brasil se comprometeu a respeitar, declarou que a nossa lei de anistia é inválida. Por quê? Porque, segundo o direito internacional, leis que impedem a punição de crimes contra a humanidade, como tortura, simplesmente não têm valor legal. Isso criou um impasse jurídico que está aí até hoje. Aí a gente se pergunta, mas essa era a única saída? O único caminho? Quando a gente olha para outros países que também saíram de ditaduras, o cenário é bem diferente. A Argentina e o Chile, por exemplo, levaram os violadores a julgamentos criminais. A África do Sul fez um modelo diferente, de anistia condicional. A pessoa precisava confessar publicamente seus crimes. O Brasil, com esse modelo de perdão mútuo e sem condições, acabou se tornando um caso de impunidade ampla, um verdadeiro ponto fora da curva no mundo. E essa história toda nos leva a uma ironia profunda. Em 79, a anistia era a bandeira de quem lutava pela democracia. Décadas depois, em 2010, essa mesma lei serviu para consolidar a impunidade dos crimes da ditadura. E agora, depois dos ataques de 2023, a palavra volta com tudo, só que com um sentido completamente invertido. Virou uma proposta para anistiar quem lutou contra a democracia. O debate hoje, na verdade, repete os termos do passado, mas com os sinais trocados.
Quem defende uma nova anistia, agora para os envolvidos nos atos de 8 de janeiro, fala em pacificação nacional. Do outro lado, os críticos chamam de PL da impunidade. O alerta deles é que perdoar um ataque direto às instituições criaria um precedente perigosíssimo. Seria como dar um sinal verde para futuras tentativas de golpe. E para muita gente, como o Marcelo Uchoa, da Comissão de Anistia, a conexão é direta. A tese é que o 8 de janeiro só foi possível porque os crimes da ditadura nunca foram, de fato, punidos. A impunidade do passado teria encorajado a ousadia do presente. A lógica é simples, mas poderosa. O esquecimento não traz a paz. Ele só permite que tudo se repita. E no fim, tudo isso nos deixa com uma pergunta que é fundamental e que resume todo esse dilema. Para uma nação, qual é o risco maior? Encarar as feridas do passado com toda a dor que isso pode trazer? Ou apostar no tal esquecimento e correr o risco de ver a história se repetir? A resposta que o Brasil der a essa pergunta vai definir as próximas gerações.